Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shlarupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidyapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Muito feliz que hoje é uma quarta-feira. Quarta-feira é o dia que a gente se encontra para falar de astrologia, falar de filosofia também, falar de um monte de coisa maluca que a gente consegue relacionar com a filosofia e com a astrologia, fala da vida da gente, fala da vida do povo. Então, é super legal. E sempre tentando falar coisas boas, né? Que é o mais importante. Então, se vai falar alguma coisa, que tente falar coisas boas. Então, eu fico muito feliz que vocês estão aqui e que a gente tem a oportunidade de criar esse campo de reverberação dessas ideias, né? E durante a semana e desde a semana passada ficaram algumas dúvidas que eu vou tentar responder agora na primeira parte da conversa da gente, e eu espero também que haja contribuições de todos. E depois a gente vai falar um pouco sobre efemérides, que já faz um tempo que a gente não fala sobre efemérides, e está acontecendo um monte de coisa maluca o tempo todo. Então, assim, não para. O carrossel não para. Então, a gente tem que se divertir, né? Porque senão vira aquele trem fantasma ao invés de ser a montanha russa. Então, é melhor se divertir porque o rolê é maluco mesmo. Então, eu acho que a gente pode começar por uma questão que ficou um pouco polêmica e que levantou até uma questão contra a sociedade de enfermagem, que as parteiras, doulas e os médicos, cirurgiões de obstetras e a galera que trabalha em sala de parto foi muito mal conceituada de acordo com a opinião da galera. Aí eles colocam qualquer hora na certidão do nascimento do cara. Eu sou uma pessoa que defende a classe trabalhadora, eu defendo o sindicato das enfermeiras, doulas e médicos. Médicos não, né? Porque médico só vai lá para tipo, bater ponto e dormir. Quem faz o serviço todinho é as enfermeiras e as parteiras. Então, assim, eu estou aqui para defender elas. Elas são pessoas muito sérias, elas fazem um trabalho muito difícil, no meio da gritaria, no meio da doideira, não é um momento fácil para ninguém estar ali olhando a hora certinha do relógio com o moleque começou a respirar pela primeira vez. Porque o que conta não é a hora que você é jogado para fora. O que conta é a hora que o prana entra dentro de você. Então, assim, por que é que eu vou defender essa classe de trabalhadoras extremamente exploradas e mal reconhecidas? Porque acho que já vai fazer 30 anos que a minha mãe trabalha num hospital maternidade em Caruaru. Então tem 30 anos que eu acompanho os relatos da minha mãe sobre a sala de parto, e menino nascendo em cadeira de roda no corredor, menino nascendo no chão, menino nascendo no estacionamento. E aí, Mohan, boa noite. Dandavat, velho. Então, assim, às vezes, como foi até um comentário que surgiu no grupo também, às vezes parece que é por causa da lua, e é realmente.
tem 10, 12 mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo. Vai nascer tudo ali ao mesmo tempo. Tipo, a diferença kármica entre eles. Na hora de você interpretar o mapa, você vai ter que ir para o karma geracional. Você vai ter que identificar qual é a estrutura social, familiar que aquela pessoa nasceu para poder entender quais são os caras que aparecem ali. Porque no mesmo momento vão nascer várias crianças com diferenças muito pequenas de minutos ou de segundos entre um e outro ali, que vão compartilhar karmas muito parecidos. Mas essa não é a questão ainda. Voltando um passo. A criança nasceu. O marcador começa quando o prana entra dentro dela. Então, às vezes, a criança nasce desacordada e ela precisa de massagem cardíaca para ela poder respirar. Então, na hora que a criança respira, é que ela nasceu, que ela, tipo, viveu, que ela, tipo, veio a esse mundo. Então, assim, eu não posso, eu estava brincando, mas eu não posso falar por todos os profissionais da área de saúde que assinam prontuário de nascimento, mas o que a minha mãe falou que ela sempre fez e que ela viu as amigas dela sempre fazer é isso. Na hora que a criança chora, na hora que a criança chora, elas olham para o relógio e anotam lá na hora, porque assim, o momento do nascimento não tem uma pessoa com uma fichinha ali olhando e anotando. Não. Tipo, vai uma pessoa, pega a criança, já tem que fazer todos os primeiros movimentos ali de limpeza, de enrolar e pá, aquelas paradas todas, para poder entregar para a mãe também, para a mãe ver se a criança estiver perfeita e tal. Então, depois que termina o procedimento e a criança é entregue para a mãe, ou a criança é encaminhada para uma incubadora ou para cuidados especiais, quando acaba esse processo, é que aquela enfermeira ou aquela pessoa responsável vai responder o prontuário. Então, ela fura o pezinho da criança e faz a imagem do pezinho lá, porque é através daquele exame que vai detectar se ela tem problemas neurológicos também. Tem várias coisas que é feita ali ao mesmo tempo. Então, se a gente vai considerar um erro o horário de nascimento, a gente tem que considerar margens grandes de erro. Margens pequenas de erro vai gerar diferenças que podem ser ajustadas com poucas perguntas. Por quê? Porque a gente não está olhando para o mapa de uma criança que a gente quer ver a vida dela inteira pela frente. A gente está olhando para pessoas que já têm seus 30, 40, 50 anos, que têm uma história de incidentes que a gente pode olhar no mapa e verificar através desses incidentes se há algum ajuste a ser feito. Por quê? Os ajustes que podem ser feitos no ascendente, eles podem mudar o signo do ascendente. Pode. Com poucos minutos? Pode. No meu mapa, uma diferença de 3 minutos muda o meu ascendente. Se botar 3 minutos a mais, muda o meu ascendente. Isso é um tipo de situação. Então, só muda o ascendente se tiver com 29 graus, com 0 grau, com 1 grau. Então, um ajustezinho ali de poucos minutos pode fazer isso mudar o ascendente. Beleza. Se muda o ascendente, muda o pada. Se muda o pada, muda o signo que está no ascendente e no navamsha. Então, a gente vai saber a diferença se é um ou outro, para frente ou para trás, exatamente olhando os mapas divisionais. Então, através de um mapa divisional, a gente sabe que um planeta está numa determinada casa e dá efeito naquela casa. Por quê? Porque quando o Navamsha muda, se for uma diferença de pada, só muda o Lagna, só muda os signos e as casas, os planetas permanecem no mesmo lugar. Então, pelo lugar onde os planetas estão dando efeitos, a gente sabe qual é o ascendente do Navamsha. Se a gente acertar o ascendente do Navamsha, que aí vai ser um ajustezinho mínimo que vai precisar fazer, beleza, você já consegue ter uma boa previsão dos outros mapas divisionais também. Mas, uma outra coisa que pode acontecer é quando o planeta, ou o ascendente, no caso que a gente está falando sobre ascendente,
quando o ascendente está com graus que jogam de uma nakshatra para outra nakshatra. Então, de uma nakshatra para outra nakshatra, você vai ter uma diferença praticamente tão significativa quanto uma diferença de signo, mas você também vai ter uma mudança de pada, e essa mudança de pada muda o ascendente do Navamsha. Então, o jeito mais fácil da gente tentar fazer um ajuste do horário de nascimento é através do Navamsha. Opa, alguém colocou modo juntos aqui, peraí. Beleza, tirei. Então, assim, quando a gente... Eu não sabia que mudava se eu mudar o meu aqui, muda de todo mundo junto também. Sorry. Às vezes muda, às vezes não muda não, mas dessa vez mudou. Então, quando a gente tem uma coisa que é uma diferença de muitas horas e a gente tem que lançar um horário de nascimento, a gente vai tentar acertar pelo signo. Beleza. Se não tiver condições, nem através de perguntas de alcançar esse signo, a gente vai olhar esse mapa através do Chandra Lagna. Então a gente pega a Lua e o signo onde a Lua está, e a gente gira esse mapa para colocar a Lua no ascendente. E a gente vai interpretar esse mapa através do Chandra Lagna. Ao longo de conversas com a pessoa, você interpretando como isso está gerando efeito, vai ser mais fácil de você achar o signo do ascendente e, consecutivamente, achar a nakshatra e achar o pada. Mas isso é um processo que é legal da pessoa mesmo fazer, porque ela vai ter um repertório muito maior de memórias para ir acessando através de trânsitos e períodos, que vai facilitar a vida dela muito mais do que uma outra pessoa ficar fazendo perguntas e tentando acertar. Então, eu não sou muito... eu não sou muito... Tem uma palavra, rigoroso, né? Eu não sou muito rigoroso nessa questão de minutos exatos, porque para fazer uma diferença séria, a interpretação precisa ser muito profunda e é muito difícil que tenha alguém disposto a passar tanto tempo avaliando um mapa para conseguir chegar nisso. Então, a gente consegue ter uma observação de níveis primários e níveis mais superficiais e até de camadas um pouco sutis através dessa configuração que a gente já usa de interpretação. Então, os ajustes eles vêm na medida em que a gente se dedica ao autoestudo. Então, eu não sou muito de ficar fazendo correção, só se for muito necessário e a pessoa estiver muito disposta a fazer isso. Eu confio, basicamente, eu confio no sistema de registro de horário de nascimento bastante, com uma margem pequena de minutos de erro mesmo, poucos minutos de erro, e eu confio também na memória das mães. Então, a gente tem aí vários lugares onde a gente pode buscar informações e tentar nortear a bússola da gente mais próximo para o Polo Norte magnético, que não é o Polo Norte real. Porque também ele foi só jogado lá, não existe isso de real e irreal, né? Latitude e longitude foi a gente que criou e gradeou a Terra só para poder calcular as coisas. Então, a gente já tinha falado uma vez com o Vitor, isso era uma dúvida do Vitor, de fazer correções, e eu até mandei um livro sobre correções para ele, que ele estava bem interessado em estudar isso. A outra dúvida era... Então, ó... mas eu já arrumei, Maria Ferreira. Eu acho que não está mais estranha não a apresentação da tela, mas se tiver para tu é só... Ainda tá. Para Cada um tem que arrumar. A gente está tipo num cenário. Como assim, velho? Eu arrumei aqui. Eu arrumei o meu indivíduo aqui, arrumei e funcionou. Então, acho que cada um tem que fazer a mesma
Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. E agora? Ainda tá? Valeu, Mohan. Acho que fui eu que essa preservada aí. Para mim, tá parecendo um cenário, uma escada e 3 rostinhos, assim. As cabecinhas Mohan, na escada, Dora. né? Não, mas é só se alterar lá no... Vai lá em cima no view e muda para grade ou para speaker, alguma coisa assim, que volta. Ah, tá, desculpa, gente. É isso. Eu tinha mudado porque a cara das pessoas tá toda comprida, assim, né? Cada um tá num quadrilátero, só que daí eu achei que dava para melhorar, daí trabalhou a aula, Não, levamos prejuízo aqui. Normalmente, quando arruma no Goura, arruma para todo mundo. Dessa vez que não rolou. Eu coloquei modo de exibição em grade. Daí ficou isso aí. É isso, é o que tá aqui também. Eu tinha colocado orador, mas deixei no de grade, mas tá tudo bem. Beleza. Modo conferência. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar isso aqui também. Não sei. Se ainda tiver alguma coisa errada, eu não posso fazer nada mais. Seguinte. Se alguém tiver ainda alguma dúvida ou quiser fazer alguma consideração a esse respeito, a gente vai começar a falar sobre dignidades e forças. Daí, eu acho que seria legal, Parama, de repente, tu acha que consegue abrir um mapa que o ascendente seja Áries? Pode ser qualquer um? Qualquer mapa com ascendente Áries. Eu vou procurar aqui enquanto você vai falando. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente já precisa ter como um parâmetro é o seguinte: amizade e inimizade dos planetas. O que é que acontece? A gente tem 2 times. São 2 times. O time dos Devas e o time dos Asuras. No time dos Devas, a gente tem Suryadev, Chandradev, Mangal, né? Todos são Dev, né? Mas é Surya, Chandra, Mangal, Brihaspati. É isso. Surya, Chandra, Mangal e Brihaspati. O Sol, a Lua, Marte e Júpiter. De um lado do time. Do outro lado, a gente tem Vênus, Saturno, Rahu e Ketu. Beleza. O café mais em Mercúrio, velho. Mercúrio olha pra galera, vê quem vai ganhar e vai pro lado do time que vai ganhar. Mercúrio é esse cara que, ele é inteligente. Então, assim, será que alguém não tá me vendo mais? Minha câmera tá ligada? Tá me vendo? Então, beleza. Eu não sei, Maria. Esse teu Skype é bem maluco, hein? Então, o que é que eu ia dizer? Sim, então Mercúrio. Mercúrio é esse cara que ele escolhe o time que vai ganhar. A gente pode entender o seguinte: no mapa da gente, no mapa natal, a gente vai olhar Mercúrio sempre como amigo do regente do nosso ascendente. Porque ele está do lado da gente. A nossa inteligência está ao nosso favor. Basicamente, a gente pensa desse jeito. Então, sendo do time dos Devas ou do time dos Asuras, o nosso ascendente vai determinar Mercúrio do nosso lado. Então, vamos lá. O Sol é amigo de Júpiter, é amigo da Lua, é amigo de Marte. O Sol não é amigo de Saturno. O Sol não é amigo de Vênus.
o Sol não é amigo de Ra, o Sol não é amigo de Queto. O que é que isso gera? Se o Sol tiver em Capricórnio, em Aquário, em Touro ou em Libra, o Sol não está bem posicionado. Isso é dignidade. Ele está sem dignidade. O que quer dizer? A palavra dignidade é extremamente clara na forma como o planeta gera o efeito dele, se a gente entende isso de uma forma pessoal. Imagine uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tem a própria potência para gerar determinados tipos de atividades. Então, cada pessoa, cada personalidade, ela tem uma configuração de qualidades, de desejos, de ideias, de forças. Essa pessoa é o planeta. Se o planeta estiver localizado num lugar bom para ele, na casa de um amigo dele, ele tem dignidade. Com dignidade, ele gera efeitos positivos, ele dá resultados. A dignidade dá a possibilidade dele ter a força para atuar ali, dando resultados bons. Então, o que isso quer dizer? Sol vai dar bons efeitos nos signos regidos por ele mesmo, pela Lua, por Marte e por Júpiter. E aí a gente vai ver que Marte vai dar bons efeitos em signos regidos por Júpiter, em signos regidos pelo Sol. E aí onde entram os detalhes. A gente tem uma ficha no Dropbox do grupo que já tem todas essas relações de amizade e de inimizade também. Então a gente já sabe, olha a tabelinha lá, a gente já sabe, esse é amigo desse, esse é inimigo desse, esse com esse são neutros, porque tem relações de neutralidade também. Eu já contei lá atrás várias histórias que definem, através das escrituras, o porquê esses planetas não são amigos uns dos outros. Então a gente, através da história que narra a personalidade desse planeta, entende por que é que eles não são amigos. Então, assim, não existe planeta ruim. O que a gente interpreta como planeta maléfico é porque os resultados que eles geram no mapa da gente podem gerar sofrimento, mas esse sofrimento é o resultado das nossas escolhas, é o nosso próprio karma. Então, assim, se o planeta dá resultado negativo no mapa da gente, ou num trânsito, ou porque ele carrega esse karma, é porque o karma é da gente, ele não tem nada contra a gente, na real. Então, assim, através dessa tabelinha, a gente sabe quem é amigo de quem, e a gente sabe qual é a dignidade que o planeta fica por ocupar aquele determinado signo. Beleza, tá com um mapa, conseguiu, Parama? Consegui, Goura, um mapa do Martin Luther King. Ixi, que massa. Joga aí. Posso... Dá os dados dele. Acho que vai aparecer, ó. 8 de junho de 22? Ah, não apareceu não os dados. Depois eu mando os dados, eu vou deixar aberto. Tu consegue dar aquele zoom para aumentar? Aí, belezinha. Pronto. A gente olhando para esse mapa aqui, a gente vai ver Áries no ascendente. E isso é uma representação do Kala Purusha Kundali. Kala Purusha Kundali é quando a gente avalia as 12 casas relacionadas com os 12 signos, observando Áries na casa 1.
Então, cada um dos signos vai ocupar uma respectiva casa da 1 a 12, em que Áries fica no ascendente, Peixes fica na casa 12. Isso é o Kala Purusha Kundali. Essa é uma forma da gente observar resultados no corpo da gente, porque cada casa representa uma parte do corpo também. Entre outros efeitos que a gente pode interpretar através do Kala Purusha. Então, o que acontece? Aqui, a gente já vai olhar o seguinte. Onde os planetas alcançam a máxima exaltação e onde os planetas alcançam a máxima debilidade, onde os planetas estão exaltados e onde eles estão sem dignidade alguma. Então, se a gente olha para o mapa, isso é uma coisa assim, se a gente conseguir botar isso na cabeça, nunca mais esquece. A gente olha o ascendente é Áries, Marte rege o ascendente. Então, Marte fica bom em Áries. A debilidade dele vai ser em Libra, que é a casa oposta. Marte rege Escorpião. Então, ele vai ter dignidade em Escorpião e vai ficar forte lá. E ele vai ficar debilitado em Touro. Basicamente, através de saber qual é a casa que o planeta rege, você já sabe qual é a debilidade dele. Beleza. Qual é o signo de máxima exaltação de Marte? Eu lembro exatamente do dia que a gente fez esse exercício da outra vez. Eu não vou ficar fazendo pergunta a cada um, não. Eu já vou adiantar. Então, assim, máxima exaltação de Marte, Capricórnio. Nesse caso, casa 10. Qual é a máxima debilidade de Marte? Câncer, a casa oposta. Então, a gente pode fazer isso para todos os planetas. Se a gente sabe qual é o lugar onde ele alcança a máxima exaltação, a gente já sabe aonde ele alcança a máxima debilidade. Então, a gente tem todas essas relações de dignidade do planeta, de estado. Qual é o estado que o planeta está? É como se ele estivesse feliz ou deprimido. Se ele não tem dignidade, ele não consegue fazer nada. Se ele não está bem posicionado, ele não consegue fazer nada. Então, essa é uma camada para a gente entender os efeitos. Beleza. E aí, o que acontece? A partir do Kala Purusha e a partir dos lugares onde os planetas alcançam a máxima exaltação e a máxima debilidade, a gente vai saber onde os planetas também desenvolvem um maior poder de atuação. Isso vai ser calculado, tem uma tabela gigante que calcula essas forças, mas ela se resume basicamente chá de bala, estana bala, bava bala, é bala, que é até o nome do irmão de Krishna, Balarama. Bala significa potência. Então, a potência do planeta, bala. Então, Dig Bala significa força direcional. É uma força que o planeta desenvolve de agir, de atuar. Então, o que acontece? Como eu falei, Marte, ele rege a casa 1 nesse mapa que é Áries. Marte rege a casa 1, Marte rege a casa 8. E ele alcança sua máxima exaltação na casa 10. Então, quer dizer que Marte vai ficar extremamente poderoso, vai alcançar a máxima força, o máximo Digbala. O máximo Digbala de Marte é na 10. Independente do signo que está lá. Se Marte estiver na casa 10, ele vai ter força de atuação. Aí o cara vai relacionar isso com o quê? Gira o mapa. Coloca o ascendente Libra. Se você coloca o ascendente Libra, a casa 10 é Câncer. Se Marte estiver em Câncer, na casa 10, ele vai ter o máximo poder de força direcional na máxima debilidade dele. Só de olhar para isso, você já pode ver que
putz, isso não vai dar boa coisa, não. Isso vai dar resultado, isso pode dar resultado negativo. Aí é onde entra uma outra malícia. Que é tipo, velho, como é que você vai se defender? Pelos yogas. Então você vai verificar se essa posição de Marte na casa 10, em Câncer, pode ser um Nitya Bangaraja Yoga. E eu já falei, a gente tem um encontro inteiro sobre Nitya Bangaraja Yoga, que é um yoga que anula a debilidade do planeta que é causada pela dignidade. Então, a máxima debilidade do planeta se chama Nitya e a exaltação se chama Ucha. Então, o Nitya, que é a máxima debilidade do planeta, pode ser anulada através de um yoga. Então, existem tipo várias formas de anular essa debilidade de Marte. Uma muito simples é se ele tivesse retrógrado. Se ele tivesse retrógrado, essa debilidade já estava anulada. Não quer dizer que ele vai dar resultado bom, não. Mas a debilidade está anulada. Então, a regra de que vai dar resultado ruim, você já descarta. Porque a debilidade está anulada. Pode dar resultado ruim? Pode. Pode dar resultado ruim, por quê? Porque você vai ter uma força gigantesca num lugar que você, se você não tiver controle emocional, você vai arrebentar aquele lugar inteiro. Porque Marte vai fazer isso. Então, na 10, ele vai transferir essa energia para a ação. E essa ação pode ser vista como uma ação no trabalho. Mas a casa 10 é a forma como as outras pessoas nos veem. Porque os outros nos veem através das nossas ações. Ninguém conhece a gente. Ninguém sabe quem a gente é de verdade. As pessoas pegam parcelas, faces. E a gente não é um dado de 6 faces. A gente é um dado de 64 faces. Então, assim, a gente tem múltiplas facetas que atuam em diferentes níveis e em diferentes ambientes. Então, a casa 10, que é a casa da ação, é a forma como as pessoas veem a gente, mesmo que a gente haja de diferentes maneiras com as pessoas. Através da casa 10 é a forma como a gente é visto. Se você tem um planeta na casa 10, esse planeta vai mostrar, de uma certa maneira, como você é visto pelas outras pessoas. Se você tiver num período de regência do planeta que rege a casa 10, você vai ter uma exaltação da forma como você é visto pelas outras pessoas, positivamente ou negativamente também. Então, eu estava falando só sobre o Digbala de Marte. E aí a gente vai ver Mercúrio. Mercúrio alcança a máxima exaltação dele em Virgem. Pelo Kala Purusha, Virgem é a casa 6. Isso quer dizer que a casa 6 é onde Mercúrio fica mais poderoso. Se Mercúrio estiver na 6, é o lugar onde ele dá os melhores resultados. Se ele estiver na 12, é o lugar onde ele vai dar os piores resultados. Mas, novamente, se Mercúrio estiver em Peixes, que é o Nitya dele, e ele estiver em conjunção com Júpiter, que é inimigo dele, ainda assim a debilidade dele vai estar anulada. Porque a exaltação de Júpiter anularia a debilidade de Mercúrio e Mercúrio ia alcançar a posição de Nitya Bangaraja Yoga. Então, assim, uma das coisas que eu tinha deixado para falar hoje também é justamente isso. Os efeitos que as casas maléficas podem causar. A primeira coisa quando você começa a estudar a astrologia védica, Jyotish, é assustador. É assustador. Você quer, tipo, esquecer, você quer apagar o que você acabou de ver da sua memória. Você quer fugir
daquilo que está sendo mostrado para você. Você fala, meu amigo, eu não mereço isso. É sofrimento, é castigo, é karma, é treta demais. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Você pode ler 400, 500, 600 livros de astrologia. Só vai ter desgraça lá. Só vai ter treta, só vai ter tipo coisa, tipo de você passar mal. Quanto mais você estuda, mais você vê coisa ruim. Tipo, se você for para isso, acabou a vida para você. Tá errado? Não, não tá errado. Isso é a revelação mais elevada que os sábios alcançaram. E eles estão tentando mostrar para a gente a saída do labirinto. A saída do labirinto não vai ser fácil. Tipo, Caverna do Dragão é uma brincadeira, velho. Tipo, a galera tá se divertindo ali com aquele... Como é o nome dele? O chifrudo lá, o... Esqueci. Esqueci o nome dele, o cara que anda em cima do cavalo. O cavalo voa, mas quem tem asa é ele. E ele tem asa para que ele anda no cavalo? Vingador. O Vingador, o Vingador, o Vingador. Velho, eu nunca entendi isso. Tipo, o cara tem asa e anda num cavalo que voa. Pra quê, velho? Bicho preguiçoso, preguiçoso, nojento, preguiçoso. Mas é isso. A gente, Caverna do Dragão é brincadeira, velho. Tipo, os caras só tinham que deixar a Uni pra poder ir embora. Era só um unicórnio que tinha que ficar pra trás pra eles poderem se salvar. E eles não conseguem desapegar do unicórnio. Imagina a gente, velho. É coisa demais pra desapegar. É muito, é uma bagagem gigantesca. É uma bagagem que a gente não tem ideia. Só que o que é que os mestres fizeram? Eles não têm tempo. Os caras não tem tempo, velho, pra ficar cuidando do mimadão feito a gente, que começa a reclamar, aí começa a querer pedir pinico, ah não, eu não aguento, fazer austeridade, ah, mas é cada-se um dia todinho ficar sem comer grão, tipo, velho, assim, é muito maluco, os mestres não têm tempo para lidar com a gente, então o que é que os caras fazem? Os caras pegam todo o conhecimento que eles têm capacidade de armazenar, e transferem esse conhecimento em forma de informação para as escrituras ou passa para os discípulos. E aí é tipo, velho, se vira, eu já fiz a minha parte, se vira, pega o que é teu e resolve tua bronca. Então, assim, quando a gente começa a estudar, voltando, né? Quando a gente começa a estudar e a gente vê a quantidade de treta que tem, a gente se assusta. Mas esse susto inicial tem que ser superado. A gente não pode fraquejar no primeiro obstáculo e no primeiro desafio. Esse é o primeiro filtro, essa é a primeira peneira é essa. Então você voa feita palha, tá ligado? Na hora que chacoalha você e joga para cima, você já voa. Você não fica no grão. Você voa com a palha. Se qualquer coisa assusta você e você é levado, então você vai ser levado muito facilmente. A gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar que os mestres, eles estão, tipo, querendo salvar a gente. Não que eles se importem. Tipo, o cara tá fazendo o rolê dele, ele não vai, tipo, o guru não vai perder uma noite de sono porque o discípulo fez uma besteira. Véi, karma é teu, te vira, eu tô fazendo o meu rolê. Cada um faz o seu próprio rolê, o processo é individual, voluntário e amoroso. Mesmo o guru, mesmo o mestre espiritual, ele está fazendo o serviço dele amorosamente, sinceramente, completamente dedicado para o mestre dele. Se ele tem discípulos e a galera tipo tá lá na cola dele, não é porque ele quer discípulo não, é porque a galera tá inspirada naquela grande personalidade e quer desenvolver aquelas qualidades. Mas ele não tá ali fazendo pose e querendo ensinar o show para ninguém, ele tá fazendo o rolê dele. Então assim, se a gente tem fé e a gente acredita no mestre espiritual, a gente sabe que ele vivenciou o processo e que ele se autorrealizou naquele processo, a gente segue esse caminho. A primeira pancada que a gente toma é ver quem a gente carrega.
A ideia que a gente carrega sobre a gente mesmo, do nosso próprio karma, é a primeira pancada que a gente toma do mapa quando a gente olha para ele. E por isso que é super importante a gente procurar pelos defeitos, pelas treta mesmo, procurar pelo que a gente precisa corrigir. Sim, tem treta, tem muita treta. Mas quando a gente passa pela primeira camada grosseira mesmo, a casca dura, que já tomou muito e já, tipo, petrificou. Quando a gente passa essa casca, vão vir muitos outros níveis que estão menos contaminados e a gente pode, com a inteligência, discernir o que é favorável e o que é desfavorável. Mas a primeira coisa é quebrar essa casca de ignorância, de escuridão, que impede a gente de ver a realidade. Então, quando a gente olha para a casa 6, quando a gente olha para a casa 8, quando a gente olha para a casa 12, dá logo medo. Tipo, ah, meu Deus do céu, essa casa é o terror. Por E quê? para casa 2, né? A casa 2 é engraçado. Por quê? Porque eu considero a casa 2 maléfica. Eu considero a casa 3 mais maléfica do que a 2. Porque a 2 mata o cara. A morte pode não ser ruim. A 3 é ruim. A 3, mas, tipo, não vamos considerar a casa 2 e a 3 como ruim. Por quê? Porque elas podem dar bons resultados materiais. Então, a casa 2 é uma casa de riqueza, é uma casa de arte. É uma casa que leva para o serviço e leva para o trabalho. Mas é uma casa positiva, é uma casa de riqueza, é uma casa que pode trazer bons aspectos da infância da pessoa, pode trazer uma boa capacidade de dicção. Dicção, falar, tipo, ter uma boa dicção, pronunciar bem as palavras, ter um tom de voz favorável, apropriado, tipo, uma pessoa que cativa pelo tom de voz, acolhe pelo tom de voz, inspira pelo tom de voz. Então, tudo isso está relacionado à casa 2 também, né? Mas quando a gente olha para a casa 6, já é chamada da casa dos inimigos. Tipo, o cara já olha assim, velho, é a casa dos inimigos, tá ligado? É a casa dos problemas, é a casa dos desafios, é a casa das doenças, é a casa da servidão, é a casa das pessoas que são servas, das pessoas que não têm dignidade, das pessoas que estão em posições realmente precárias. A casa 6. Aí você olha para ela e fala, véi, de onde eu vou tirar coisa boa daí? Quando a gente estava falando sobre os triconas, eu já pontuei isso muito bem. Quando a gente estava falando sobre o regente das casas nas outras casas, eu também falei várias vezes sobre a casa 6 e como ela pode dar bons resultados. A casa 6 vai fazer você desenvolver humildade. Se você não desenvolver humildade, a casa 6 vai dobrar você. Porque a casa 6 vai fazer com que as pessoas que deveriam servir você vão gerar problemas na sua vida e vão se tornar os seus inimigos. Então, se você não for humilde, se você não tiver sensibilidade, porque Virgem, que é o Karaka, através do Kala Purusha da casa 6, sensibilidade. Se você não tiver sensibilidade na forma de lidar com as pessoas que são humildes, com as pessoas que estão ali no trabalho duro, elas vão se voltar contra você. Você vai falar uma coisa, elas vão fazer o contrário. Por quê? Porque esse é o aspecto driste, esse é o aspecto tricona. Então, os triconas estão sempre ativos também. Se tiver planeta lá, os triconas estão ativos. Então, planeta na casa 2, ativa um tricona de Arta. Planeta na casa 3, ativa o tricona de Kama. Planeta na casa 4, ativa o tricona de Moksha. Por quê? Porque o tricona se ativa mutuamente através dos elementos. Existe um outro nível de Drishti, que se chama Tricona Drishti. Todos os planetas
manda um Trikona Drishti de 50% de força. Se a gente fosse jogar esse Trikona Drishti dentro do mapa, ia aparecer tanto olhar espalhado pelo mapa que a gente não ia saber mal o que está acontecendo. Mas esse Drishti existe e ele tem importância. Então a gente entende que a casa 6, ela tem uma força ativada junto com a casa 2 e junto com a casa 10. Então a casa 6 também vai mexer com a nossa ação no mundo, com a forma como a gente vai ser visto. Por quem? Pelas pessoas que são ou se sentem inferiores a gente. Se a gente absorve a ideia de servir como a posição mais elevada, a gente ativa a casa 6 e esse é o lugar onde a gente vai ser visto. A gente ativa a 10, a 6 e a 2. Então, Krishna fala, aquele que está me servindo amorosamente, eu mesmo garanto que nada vai faltar. Está na Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem é o pastor? O pastor é Govinda. Govinda é o pastor. Krishna, na forma de Govinda, de Gopala, é o pastor das vacas. É aquele que cuida, que protege e dá prazer às vacas. Então, quando fala lá, o Senhor é meu pastor, está falando de Krishna. Então, assim, Krishna fala, aquele que serve amorosamente vai ter todas as suas necessidades para serviço supridas. Então, a casa 6, ela é maléfica para quem quer ser o senhor, para quem quer ser o controlador, para quem quer ser servido, para quem é sensível em encontrar defeitos nos outros, para quem é sensível em subir e explorar a fragilidade das outras pessoas. Para esses, a casa 6 dá resultado maléfico. E ela vai dar resultado maléfico, por quê? Porque os planetas estão transitando pela casa 6, estão mandando olhar para a casa 6, e vai e volta. Um karma da casa 6 aparece na vida da gente, e é inevitável, a gente tem que saber lidar com isso, e a gente tem que saber resolver isso, para que não dê resultado ruim, para que dê resultado positivo. Mais um detalhe. Existe um mapa divisional chamado Dashamsha, que é o D10. A gente tem o D9, que é o Navamsha, e a gente tem o D10, que é o Dashamsha. O Navamsha fala sobre os nossos méritos espirituais e a possibilidade da manifestação desses méritos espirituais no plano material. Se a gente tiver mérito espiritual lá, porque a gente tem que saber olhar o Navamsha para poder ver justamente a dignidade do planeta no Navamsha, observar os yogas no Navamsha também. Muitos yogas no Navamsha podem não funcionar se o horário não estiver correto. Então a gente não pode olhar os yogas formados pelas casas, e sim os yogas formados pelas conjunções e pelos signos. Então, a gente vê o Navamsha e avalia o Navamsha e o mapa natal. O Dashamsha é o mapa que fala se a gente vai alcançar o propósito da nossa existência. O Navamsha fala sobre o mérito que a gente traz. O Dashamsha fala sobre o nosso propósito, a ação correta. Se a gente vai alcançar a ação correta, se a gente encontrou qual é a ação correta para a gente. Então, assim, o Dashamsha fala sobre a casa 10. E eu já falei sobre um yoga que se chama Dharma Karma Dipati Dosha, que é quando o regente da 9 e da 10 estão em conjunção ou se aspectando. Quando estão em conjunção é muito mais forte. Muito mais forte. Quando eles estão se aspectando, dá 50%. Mas quando eles estão em conjunção, é o Dharma Karma Dipati Dosha. Esse yoga fala que as ações dessa pessoa vão corresponder com o Dharma dela. Pelo Dashamsha,
As ações da gente já são o nosso Dharma. Então, quando a gente ativa esse trikona de Dharma através do serviço, através da casa 6, e essas 3 casas passam a dar resultado positivo, a casa 10 vai agir, vai atuar, vai manifestar como se você tivesse um Dharma Karma de Pati Dosha. Se você não tem esse yoga no seu mapa, nem no Navamsha, nem no Dashamsha, nem no mapa natal, você pode ativar ele, ativar o resultado que ele geraria através do serviço, através de um serviço realmente devocional, um serviço amoroso. E aí você vai além. Por quê? Porque você não está gastando um karma que você acumulou e trouxe para essa vida. Você está gerando sukriti. É mais do que karma bom. Então, mesmo que você tenha um Dharma Karma de Pati Dosha no seu mapa ativado, é muito melhor você servir e transformar o que é um karma bom em sukriti. Porque aí você transforma uma bênção em algo realmente favorável. Como a gente falou outro dia também, às vezes uma bênção pode ser uma maldição e uma maldição pode ser uma bênção. Então, nesse caso, a gente tem que realmente aproveitar uma bênção e amplificar esse poder através da melhor direção. Nesse caso, é através da casa 6. E é uma casa maléfica. É uma casa de sofrimento. É uma casa de sofrimento. Porque para você evoluir, você vai ter que sofrer. É triste, mas é verdade. Porque quando você está sendo feliz, você está gastando o seu karma bom. Quando você está sofrendo, você está queimando o seu karma ruim. Queimar karma ruim é purificação. É austeridade. É tapácia. Então, é a casa 6. Você vai ativar a casa 6 através de autossacrifício em serviço. Você vai se colocar a serviço. Você vai atuar diretamente na transformação da consciência de pessoas que se sentem caídas. Essa é a maior misericórdia. Então esse é o lugar onde a gente tem que atuar, onde a gente tem que agir. É na casa 6. Só mais um detalhe, e esse detalhe ele se expande para as casas 6, 8 e 12, existe um Raja Yoga, que é um tipo, chama Viparita Raja Yoga. Viparita significa de cabeça para baixo. Viparita Raja Yoga é um yoga elevado, é um yoga real, é um yoga de... Tem um sentido quase como uma bênção também, mas é num outro sentido. É como se um semideus controlador de uma energia abençoasse a gente. Não é a mais elevada bênção, mas é uma bênção muito boa. O Raja Yoga, porque tem vários tipos de Raja Yoga e vários tipos de Dana Yoga, que são yogas resultados de casas. Então, a gente só pode avaliar Raja Yoga e Dana Yoga com o ascendente correto. Geralmente, a gente está trabalhando com o ascendente correto. Então, o que é? Esse yoga é definido por quando um planeta rege uma casa maléfica e ocupa uma casa maléfica, esse yoga está ativado. Se o planeta rege uma casa maléfica e ocupa essa casa maléfica, é duplicado o resultado desse Raja Yoga, trazendo efeitos benéficos de aquisição material, de resultados materiais na vida da pessoa, nos períodos de Dasha, Mahadasha ou Antardasha do planeta que está nesse yoga. Então, assim, a ideia, planeta na casa 8 tá ferrado. Véi, às vezes um planeta na casa 8, regendo a casa 8, no período em que ele tiver no Mahadasha do cara, vai ser o melhor momento da vida daquela pessoa. Aí alguém que falou que a casa 8 é maléfica, vai ficar com a cara onde? Porque só sabe dizer isso. Não deu um passo a mais.
deu o primeiro passo, olhou para o quadro negro na frente dele e ficou ali. Não atravessou. Não foi além de entender quais são os outros significados que tem dentro daquela casa. Porque se a gente olha para a casa 8, a galera já fala, a casa 8 é a casa do pecado. Oh, meu Deus do céu, velho. É a casa mais terrível de todas as casas, porque é a casa onde está a escuridão. É a casa das trevas. É a casa dos segredos. É a casa da magia negra. É a casa de tudo o que a gente faz de errado e a gente quer esconder das outras pessoas. É a casa do resultado da casa 7. Então, tudo que a gente faz de errado na casa 7 vai parar no buraco negro da casa 8, porque a casa 8 é como se fosse um ralo, um buraco negro que puxa toda a podridão da casa 7 e guarda essa podridão na forma de mágoa, na forma de rancor, amargura, ódio, tá tudo dentro da casa 8. Então, o resultado dos nossos relacionamentos, o resultado das nossas amizades, o resultado dos nossos grupos, o resultado dos nossos negócios, o resultado das nossas viagens de diversão, tudo isso vai dar resultado ruim que vai ficar na casa 8. A casa 8 é a casa que fala sobre a nossa vida passada. Mas não é as coisas boas da vida passada, é a treta que já está engatilhada para estourar nessa vida. O cara olha para a casa 8 e fala, meu irmão, o que mais de ruim pode vir da casa 8? A morte do marido, a morte dos avós, a morte do pai, a morte da mãe. Por quê? Porque a casa 8 fala sobre herança também. A casa 8 fala sobre doenças misteriosas que vêm do nada, que não tem diagnóstico nenhum e que desaparecem. A casa 8 fala sobre doenças psicossomáticas. O cara fala, meu irmão, que casa é essa, bicho? Como é que tem alguma coisa pra tirar bom daí? Véi, tudo isso que a casa 8 pode dar é da gente. Ela não vai dar nada que não é da gente. Nada que não é da gente. Então, assim, tudo que a casa 8 manifestar foi a gente mesmo que colocou ali em algum lugar e talvez nem lembre que colocou ali. Justamente é o lugar onde todas essas coisas podem ser transformadas. O signo que tiver na casa 8 vai dizer a forma como você vai transformar todas essas coisas. O posicionamento do regente da casa 8. Na regra, onde o regente da casa 8 tiver, ele carrega a desgraça para aquele lugar. Véi, não é mais fácil o cara dizer que onde o regente da casa 8 tiver, é o lugar onde você vai resolver os problemas? Vai dar problema? Vai. Você vai ficar olhando para o problema? Não, você vai resolver o problema. Então, o lugar onde tiver o regente da casa 8 é onde você vai resolver aquele problema. Tá tudo explicado, é um manual de instruções. Só que a galera é muito maluca, velho. Tipo, respira, dorme, digere a parada, tenta desconstruir ela e ver aonde é que essa pecinha se encaixa para você poder viver. Porque não dá para viver na superfície da bolha de sabão. Não dá para ficar na superfície da existência, não. A principal orientação dos mestres é mergulhe profundo. Mergulhe profundo na realidade da consciência. Então, aonde é que a sua consciência tá, velho? Tipo, assim, sem julgamento também, né? Cada um tá dando o passo e andando no próprio ritmo. Mas a gente não pode se limitar pelo raso se a gente sabe que é fundo. Então, assim, a gente tem que ter coragem de ir para onde é fundo. E onde é fundo é a casa 8. Então, a gente estava vendo esses dias, é muito legal, eu até recomendo, tipo, a galera vai me criticar e é assim,
Tipo, eu dou pedra na mão da galera pra jogar em mim, tá ligado? Então, eu gosto muito do Sadhguru. O Sadhguru é um impersonalista indiano, é um guru indiano, impersonalista, é um discípulo do Senhor Shiva, impersonalista. Sadhguru, ele tem uma barbona, ele é bem bronzeado, ele é muito engraçado. Ele, tipo, ele curte andar de moto e ele tem uma motona gigante que ele fica rodando a Índia com os discípulos dele, tirando onda. E, tipo, ele é malucão, velho. Agora ele só fala a real. Ele não tem profundidade, ele não é que ele não tem profundidade filosófica. Ele não lida com as pessoas com profundidade filosófica. Ele vai no seco, ele vai mesmo, tipo, onde vai machucar a galera, com muito amor, com muito afeto, com muita suavidade, ele vai fazendo a acupuntura na galera. Então, assim, o Sadhguru estava falando sobre a Kundalini. Toda vez que eu falo sobre a Kundalini, a galera da yoga fica revoltada comigo. E eu não sou autorizado a falar sobre yoga. E também eu não tô afim. Mas, toda vez que eu falo sobre Kundalini, despertar da consciência, eu falo... Quem foi que falou isso, velho? A Márcia Sensitiva da Índia. Eu não sei quem é a Márcia Sensitiva, não, mas o Sadhguru é legal, velho. E aí o Sadhguru fazia uma pergunta para ele lá sobre Kundalini e tal, e ele bate a real da Kundalini mesmo, e é isso, e eu boto fé que é mesmo, e o Sadhguru teve a moral de abrir a boca e bater a real na galera, assim, dizendo, véi, a galera tá falando de Kundalini, mas não sabe do que tá falando mesmo, não sabe, e é isso e pronto. E aí tem uma hora que ele fala que do 6º para o 7º chakra, você está pulando no abismo. Você está se jogando no desconhecido. Você está se jogando no buraco negro, velho. Você vai... É isso. Você está se jogando no lugar e ele fala. Ou você se joga nesse lugar porque você está seguro que alguém vai, tipo, segurar você e cuidar de você lá, tem alguém que você confia mesmo e disse pule, e você confiou e você pulou. Ou você tá pulando por devoção, por bhakti, ele usa a palavra bhakti. Ou você tá pulando por bhakti, ou você é louco. E você vai pular e você vai ficar louco mesmo, e é isso aí, você não vai sair nunca mais da doideira. Então, fala aí, Ana. Ana? Não, termina a tua história, daí depois eu falo. Ah, beleza. É isso, aí assim, aí o Sadhguru ele fala isso e assim, a casa 8 é isso. A casa 8 é esse lugar onde a gente tem que ter coragem para se jogar, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá dentro. Mas se a gente está buscando com sinceridade, com amor, porque a gente quer desenvolver devoção, a gente vai encontrar o que precisa ser transformado e a gente vai encontrar o jeito de transformar isso. Então a casa 8 é uma casa de transformação. A casa 8 é uma casa que fala sobre o ocultismo, sobre a nossa capacidade de desenvolver uma magia para viver, uma magia para curar a gente mesmo. Então, tudo o que pode manifestar como efeito psicossomático, antes de manifestar, a gente pode curar dentro da gente. Então, a casa 8 é um biodigestor. Um biodigestor é um lugar onde você vai jogar as fezes lá dentro. Você vai jogar excremento, tudo que é rejeitado. Você vai jogar dentro de um biodigestor. E você vai ficar processando aquela parada. E no final daquilo, você vai ter energia através do gás. E você vai ter adubo através do processo que foi decomposto ali dentro. Então é isso que a gente tem que fazer. Aprender a fazer através da casa 8.
E é isso que a casa 8 revela. A gente não pode ter medo do nosso próprio resultado da digestão, né? Porque a gente tem que saber o que a gente bota para dentro para saber o que a gente está botando para fora. E o que a gente bota para fora não pode ser agressivo ao meio ambiente, não pode ser tóxico, não pode ser destrutivo. Então a gente tem que ser esse biodigestor, a gente tem que ser esse transformador, a gente tem que polarizar esses efeitos. Por quê? A casa 8 também é um portal. A casa 8 é um portal que leva a gente para o terceiro nível de evolução da nossa alma, da nossa existência. Então a gente tem que atravessar as profundezas do nosso karma, da nossa ignorância, para entrar dentro da casa 9, que é a casa da devoção, que é a casa da espiritualidade. Então a gente precisa desenvolver devoção dentro da casa 8, para entrar dentro da casa 9 com uma prática devocional sincera, verdadeira. Senão ela se torna só uma mecânica. A gente tem uma prática espiritual mecânica. Aí está manifestando a casa 9, mas não tem amor, não tem devoção. Porque a devoção, o amor, vem desse lugar escuro e desconhecido, dentro das profundezas do coração da gente. Fala aí, Ana. É que é curioso que, se tu pensar nos personagens, o eu, a casa 1, e o outro, a casa 7, né, ela é cercada justamente da 12, da 2, da 6 e da 8. Então. É matemática, né? O cara É. que fez essa estrutura estava inspirado. Então, o cara que deu os caracas às casas, né? O cara que colocou os caracas nas casas era inteligente, velho. Ele viu alguma coisa que pouca gente viu e ninguém até hoje conseguiu discordar dele. Ninguém conseguiu mudar isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? A Parama sempre tem coisa boa para falar sobre a Casa 8. Eu ia dizer que eu acho que a saída da casa 8 é pelo fundo. Abre o ralo. Então, assim, toma ar, mergulha, vai lá embaixo, que é por ali que sai. E é isso. São essas as minhas considerações sobre a casa 8. Pode crer. A saída é pelo fundo. Pode crer. Tem uma escotilha lá, né? Isso! Saia pela escotilha. A saída é pela escotilha. Pode crer. Não dá para evitar a casa 8. Assim, eu acho que a melhor coisa que existe para a casa 8 é a terapia, mesmo, de verdade. Que é o que ajuda a gente ter coragem de mexer naquele buraco. Esse meme tem que ficar gravado, né? O meme da casa 8 é: a saída é pela escotilha. Tipo, é o meme do Titanic, tá ligado? Eu vivi intensamente um momento de casal. Casa 8. É difícil. Eu tive um problema, foi justamente meu apêndice estourou, né? Que é bem. Foi muito casa 8. E realmente o ego beija a lona. Pode crer. Mas não tem também como sair dessa transformado de alguma maneira, a transformação vai acontecer, né? Então, apêndice, eu acho que é o clássico, o caraca clássico da casa 8 é apendicite. Mas assim, no talo, tá ligado? Tipo, quando já não tem mais o que arrebentar, aí estoura o apêndice, estoura a vesícula. Uma coisa que pode acontecer recorrente com mulheres também é questão de imunidade, que pode desencadear problema na região de reprodução. Então, mudança de pH, mudança de imunidade mesmo, porque a Lua
ela alcança a máxima debilidade dela em Escorpião e na casa 8. Então, sempre que a Lua passa por ali, se a pessoa não tiver preparada, principalmente as mulheres não tiverem uma rotina e já não tiverem trabalhando esse sistema emocional, pode desencadear efeitos aí também. Então, a casa 8 é bem... Sim, a Escorpião estava bem ativo no momento, era Sol, Mercúrio, Marte, provavelmente a Lua passou por ali quando estourou, e no Gandanta, e eu estava grávida, né? Era um momento mesmo bem lunar. E aí quando o meu apêndice estourou, eu fiquei na UTI grávida ainda, porque aconteceu todo o procedimento cirúrgico e ele permaneceu na minha barriga, mas por mais 3 dias. 3 dias, e daí ele nasceu em Utarachada. Mas aí nasceu o cesáreo. Aí nasceu cesárea, porque daí depois dali eu ia pro coma, né? Porque não tinha mais. Daí começou várias infecções Entendi. E daí aquele momento que eu falei na outra vez a respeito da EQM, né? Foi depois disso, assim. Sim. Mas era bem... Quando eu olhei meu mapa, eu vi bem claro a questão da casa 8 e também... mesmo o evento demorou praticamente 12 anos para eu digerir, para entender ele, assim, sabe? Tipo, deu uma volta de Júpiter para entender o que tinha acontecido. Então, qual que é o teu ascendente? E entender o processo positivo daquela experiência, né? Qual que é o teu ascendente, Ana? Desculpa. É o Tarachada. Se não fosse, acho que eu não estava aqui. Entendi. Interessante, hein? Tem mérito aí também, tem um processo de transformação muito profundo aí também, né? Então é isso, Escorpião, né? A casa 8 é a chance que a gente tem de se transformar, é a chance que a gente tem de mudar, é a chance que a gente tem ainda, tipo, não vou dizer a última chance, mas é a chance mais favorável para a gente fazer uma transformação radical na vida da gente. Então, assim, vai para um lugar mais complicado, porque a gente mesmo com mais de 2 anos de estudo, mesmo com os estudos que já foram feitos sobre as nakshatras, a gente ainda não conseguiu aprofundar muito dentro das nakshatras. Mas, assim, Escorpião, quando a gente olha pelo Kala Purusha, Escorpião é o lugar de entender o resultado das nossas escolhas e entender onde a gente pode mudar. Porque quando a gente olha para Libra, Libra se conecta com Escorpião através de Vishaka. Vishaka faz par com Anurada. E aí uma joga o resultado para a outra. O que acontece? Vishaka é o caminho bifurcado. Vishaka é o lugar da dúvida e da escolha. Dentro de Libra. Porque ainda dentro de Libra a escolha é feita. Dentro de Escorpião, o Pada de Vishaka que está lá, ele já dá o resultado. Ele já dá o resultado dessa escolha. Por quê? Porque Anurada, Anurada é quem segura a bomba. Anurada é quem fica com a batata quente na mão, esfriando a batata para poder dividir a batata para todo mundo comer. Então, assim, Anurada segura a bomba e desarma a bomba
que foi feita antes em Vishaka, que é o resultado da escolha. O resultado dessa escolha cai em Anuradha, para que Anuradha tenha a capacidade de digerir mesmo. Digerir por quê? A gente já falou sobre isso, a Ana trouxe várias coisas legais sobre Anuradha também, que assim, Anuradha tem o poder de unir, de conciliar, de colocar para trabalhar no mesmo sentido, na mesma direção. Anuradha também fala sobre esse amor incondicional, sobre essa devoção. Anuradha vai trazer esse lugar de tentar resolver a situação. Porque em Diesta tem uma certa resistência. Diesta carrega muito poder. Então, Diesta, ela, até pelo Gandanta que tem no fim de Diesta, né, a gente tem que sempre ter essa observação. A ideia do nó kármico é justamente por quê? Porque os nós kármicos são os saltos ontológicos de evolução da nossa alma. Então, se a gente não estiver pronto para fazer aquela passagem, a gente fica no Gandanta. Então, ou o Gandanta de saída ou o Gandanta de entrada é um marcador muito potente de algo que a gente precisa vivenciar para superar, para transcender. Seja de saída, seja de entrada, a gente tem que resolver esse lugar de desconforto. E esse lugar de desconforto é um resultado. Então, assim, Escorpião está nesse lugar onde a gente pode realmente, e como a Ana observou muito bem, né? Assim como a casa 7, oposta à casa 1, então a gente olha para nós mesmos através da casa 1, a gente olha para o outro através da casa 7, o outro é o nosso próprio reflexo. Se a casa 1 está cercada pela 12 e pela 2, então a gente tem um encerramento que nos precede, que é a gravidez precede o nascimento, mas já era a existência. Então a gente já existia ali. E aí onde está interessante também, velho, que é uma outra avaliação a partir da cúspide do nosso ascendente. Se a gente pega o grau específico do nosso nascimento e coloca nos 15 graus, os primeiros 15 graus do nosso ascendente fala sobre antes da gente nascer, a gravidez. Então esses primeiros 15 graus que a gente vai ter dentro do Bhava Chakra, que antecede a cúspide do ascendente, fala antes do nosso nascimento. Os próximos 15 graus, até terminar a casa 1, fala sobre essa nossa primeira infância. Porque aí a casa 2 inteira já vai falar sobre a nossa infância, quando a gente começa a comer. Uma das regras fala que quando a gente come sólidos pela primeira vez, chama Anaprasana. É isso, Mohan? O ritual de comer grãos pela primeira vez? Anaprasana? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Tem um ritual, e é um ritual super importante, védico, em que o bebezinho vai comer grãos pela primeira vez. Eles chamam o guru dos pais, ou o guru do pai, ou o guru da mãe. Vai ser preparada uma cerimônia de fogo. O guru vai dar a primeira papinha de grão para a criança. E nesse momento vai ser colocado na frente dessa criança um livro e dinheiro. E aí vai deixar para ver o que é que a criança vai escolher. Se a criança vai escolher o Bhagavad Gita, geralmente é o Bhagavad Gita, né? Se a criança vai escolher o Bhagavad Gita ou se a criança vai escolher o dinheiro. E aí já vão saber mais ou menos como direcionar ela na vida, né? E isso é o marcador do início da casa 2. Porque é o primeiro contato que a criança tem com o mundo exterior, com as pessoas exteriores. Na cultura védica também, as crianças são muito protegidas de maldições.
e de mal olhado, porque a galera tem poder mesmo assim de tipo botar o olho ali e estragar o rolê. Então, as crianças, elas até esse momento, elas ficam muito protegidas dentro do ambiente doméstico, e aí depois elas passam para... Oh, valeu. Eu fiquei sozinha olhando para o mapa, então depois, se precisar, eu volto lá. Parou de compartilhar? Parou. É que eu estava lendo aqui, a Maria fez um ritual desse aqui, ó. Ó, e o sobrinho dela escolheu a Bíblia. Já tem mérito espiritual aí, hein? Isso aí é uma grande alma. Então, o que eu estava falando em relação à casa 8, né? Então, assim, a casa 8 para a casa 7 é um início. Então, a gente consegue transformar todos os resultados dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, dos nossos negócios, até mesmo de maneiras que a gente procura de se divertir através da casa 7, a gente consegue ressignificar todas essas coisas através da casa 8. E só um detalhe muito maluco mesmo, que assim, é massa, porque assim, eu gravo as coisas aqui que depois vai pro YouTube. Qualquer pessoa que falar depois pode dizer que a ideia foi dela, mas eu já tenho gravado, então tá me copiando. Então, assim, como isso já virou um clássico, eu falo aqui, daqui a 15 dias vira notícia e tá todo mundo falando, publicando no Instagram, fazendo live e publicando no YouTube. Aí, assim, o que é que eu descobri? A casa 8 é um marcador muito interessante das pessoas que estão buscando a cura através dos enteógenos, das plantas de poder, do xamanismo e da natureza. A busca pela ancestralidade e pela cura através da ancestralidade é um marcador da casa 8. Porque também a gente tem que lembrar toda a herança que a gente carrega de centenas de vidas atrás, em que a gente praticou determinados tipos de atividades espirituais e que hoje a gente tipo rejeita completamente. Essas atividades vão estar relacionadas com as culturas ancestrais, com as culturas... Oi, paramos? Falei. Desculpa, não era para te interromper, era na sequência. Pronto, mas é isso. Então, assim, a casa 8, ela ainda fala, tipo, sobre essa possibilidade da gente encontrar na natureza, de encontrar no lugar desconhecido. Por quê? Porque as plantas de poder, os enteógenos, elas jogam a gente num campo desconhecido, dentro do nosso próprio inconsciente, que é diferente da casa 12. Porque a casa 12 é uma casa de sonhos. Então, a casa 12 vai falar sobre os sonhos que a gente tem. A casa 8 vai falar sobre as mirações. Miração é um termo do pessoal que trabalha com ayahuasca, mas é possível ter miração com cannabis, é possível ter miração com cacau, é possível ter miração com café, é possível ter miração com açúcar, é possível ter miração com um monte de coisa. Depende do nível de tolerância que você tem no seu corpo e de como essa substância está sendo trabalhada dentro do seu corpo. Então, assim, tudo precisa de parâmetros muito bem definidos. Mas a casa 8 vai jogar você dentro de alguma doideira dessa em algum momento da sua vida. Então, se você vem de uma cultura judaico-cristã, em algum momento você vai numa roda de índio, você vai num terreiro de Umbanda, você vai num lugar de espiritismo, porque se você tem coisa na casa 8, você está procurando alguma coisa na escuridão, no desconhecido, no oculto, no místico, e que a galera vai olhar para você e vai dizer, velho, você ficou maluco, o que é que você está fazendo? Então é coisa que você ainda vai ter que esconder das outras pessoas, porque você vai ser julgado. Então é mais uma casa, mais um efeito de segredo dentro da casa 8. Fala, Parama. Eu estava pensando na exaltação de Ketu em Escorpião, enquanto você estava justamente falando dessa cura através do que é ancestral e de quanto ele pode favorecer.
inclusive no mapa do Martin Luther King, Ketu está na 8 em Escorpião. Uma consideração rapidinha sobre, considerando os 3 ciclos de evolução da alma a partir da explicação da Comila, então, de Áries a Leão, de Leão a Escorpião, e aí Sagitário a Peixes. O Gandanta de entrada em Maga fala sobre poder, e o de Giesta, o de saída desse ciclo, fala sobre poder também, fala sobre o apego de Indra naquela coroa. Então, assim, quem segurar o poder conquistado em Leão, seja ele qual for, o que a pessoa considere como poder, se ela não soltar na casa 8, ela não vai passar o Gandanta. É a compreensão do poder, o não poder, enfim. E aí tem um apego mesmo muito grande, porque é poder, né? Quem está afim de soltar? É isso. Sabe o que eu lembrei que tem aquela coisa assim, ó, morrer pela boca é um ditado popular, né? É a casa 2, né? Mas a casa 8 também, né? 2 dá efeito na 8, né? Então, e esses tempos tu tava falando, dá pra ver admiração em tudo, né? Dá pra ver em tudo, não, citou algumas coisas. Aí esses tempos a gente foi ver o nascer do sol num morro que tem aqui. Eu moro na praia, né? E é bem bonito. E depois de um tempo que tu fica olhando o sol, né? A gente ali em silêncio, assim, ficou, sei lá, uns 40 minutos, assim, tinha outras pessoas quando eu vi atrás, sabe? Não tudo junto, mas, né? Casal ali, não sei o quê, tipo, pescador. Daí, depois de uns 40 minutos, não tem como tu não tá mirando. Tu tá olhando aquela bola poderosa, né? Dá uma, até fisicamente falando, dá uma distorção visual, né? E aí, daí a gente começou a conversar, eu e uma amiga, e aí, a gente começou a falar, né, e tal, contar a história sobre o que estava vendo, né, sobre as inspirações que tinha tido. E aí eu me dei conta que naquele momento parece um botão, sabe, para apertar na hora de sair. Tipo, o laranja vai ficando amarelo, vai ficando arroxeado, até começa a ficar vermelho, assim, né? Como, tipo, aperta para sair. Sim. Tem uma coisa, putz, a gente vai ter que escolher agora. Ou a gente não fala sobre a casa 12 ou a gente não fala sobre efemérides, porque agora que eu vi que é a que horas que são. E tem uma coisa muito interessante ainda, relacionada ao Kala Purusha e a casa 2 e a casa 8, porque foi o que a Ana falou e assim, velho, é assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque ela não sabe o que ela falou, ela sabe o que ela falou, mas o significado disso é muito bizarro, porque está relacionado com o que a Parama falou. Ketu dá os melhores efeitos dele em Escorpião. Por quê? Porque ele é o rabo do escorpião, beleza, ele não tem cabeça, ele joga você para dentro. Para dentro é a casa 8, lá no fundo. Beleza. Rahu vai ficar exaltado em Touro. Mrigashira está entre Touro e Gêmeos. Mrigashira é regida por Soma. Soma é o Amrita, é a bebida que Rahu quer. Então ele bebe em Mrigashira. E a miração vai dar em Ketu e em Escorpião do outro lado. Em Giesta, que é regida por Indra, que é um grande bebedor de Amrita. Então, assim... Se ligou? Então, assim, morreu pela boca. Por quê? Porque é a morte. É a morte. Os enteógenos, eles promovem a morte. A morte da relação egóica e mental com a inteligência, descolando a nossa percepção grosseira do corpo. Então, assim, é muito maluco porque eu já vi vários relatos disso, assim.
que a galera chama, né, a borracheira, que é passar mal. O passar mal e fazer a limpeza é quando o cara volta para o corpo ou quando ele está lutando para não sair. Então, enquanto ele está lutando contra a substância atuando dentro do corpo dele, aquilo vai tentar, tipo, sair de dentro dele. E quando a pessoa se descola, tem a miração e volta, a sensação de voltar para o corpo é tão horrível que ela limpa na hora e bota aquilo tudo que está podre dentro dela para fora, tá ligado? Mas desde antes eu já estava pensando que o Mohan queria falar alguma coisa, e aí a gente decide se a gente vai falar sobre a 12 ou efemérides. Aí vai ser por votação. O Mohan não quer falar nada? A borracheira é igual a peia. Peia, pronto. Tomou a peia. Eu esqueci a peia. Peia é melhor que peia. borracheira. Borracheira não... É porque a borracheira é o pessoal da UDV que fala, né? Ah, entendi. O pessoal do Daime fala em peia. Peia, então porque é a peia. É uma questão de semântica, só a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tô ligado. Mas é isso aí, tomar uma peia. A quem tomou peia uma peia da 8. Então, mas aí tem que vivenciar mais esses processos aí, né? Que eu tô vendo que tá aí o nego falando assim só por inspiração. Então, tem que ter planeta na 8, tem que ter planeta aspectando a 8, o regente da 8 bem posicionado, ou planetas benéficos transitando a 8 para dar resultado, né? Planeta maléfico também vai dar, mas se for um planeta maléfico, você vai passar mais mal do que bom, eu acho, tá ligado? Se for um planeta benéfico, você vai ficar na luz. Se for um planeta maléfico, você vai para a escuridão. Mas você sai de qualquer maneira e você vai ver que a escuridão foi você que criou. É isso aí. Então, galera, eu não sei quanto tempo mais vocês estão dispostos a ficar aqui falando. Ó, o Felipe tá indo nessa, já tá correndo, ó. Beleza, Felipe. Então a gente pode continuar com os assuntos na semana que vem. Traz dúvida também, fala alguma coisa, ele já saiu. Então, falar alguma coisa de efeméride e a gente deixa a casa 12 para falar na semana que vem? O que é que acha? Você que é o juiz, você que tá com o apito. Então, porque assim, o que é que aconteceu? Marte entrou retrógrado essa semana. Marte? Não, Saturno, foi mal. Saturno entrou retrógrado essa semana. Marte não, né? Caraca. Não. Marte tá em conjunção com Júpiter. Marte, o que é que aconteceu com Marte? Mas está em conjunção com Júpiter, quase matou todo mundo de coração. Não. Marte está em conjunção com Júpiter, só que Marte acabou de entrar em Revati, está no Pada 1 de Revati, e Júpiter ainda está em Uttara Bhadrapada. Então, no Pada 3. Então, uma coisa interessante, que também foi uma observação que a Parama fez, é que, por causa do Pada, onde Saturno está, e o Pada, onde Júpiter está formando um yoga no Navamsha, em que Saturno está na máxima exaltação retrógrado em Libra em conjunção com Júpiter. Então é um período interessante de resultados favoráveis aí, enquanto Júpiter estiver no Pada 3 de Uttara Bhadrapada. Quando ele entrar no Pada 4, aí esse yoga do Navamsha, ele já não se forma mais. Uma coisa que a gente tem que... Eu vou deixar isso para a semana que vem para aprofundar também, mas é o seguinte: os momentos mais importantes em que os planetas geram efeitos estão relacionados com os trânsitos e os dashas. Então a gente vai fazer também um exercíciozinho de observar
como os planetas manifestam os efeitos deles durante os trânsitos e os dashas. Eu já falei isso um pouco uma vez, mas a gente vai trazer de forma didática. Então, assim, Júpiter e Saturno em conjunção em Libra no Navamsha e no mapa natal. Júpiter está com 10 graus em Peixes, exaltado em Uttarabhadrapada, e Marte ele acaba se exaltando, não se exaltando, mas dando resultados melhores por causa da exaltação de Júpiter e da conjunção com o planeta amigo. Mercúrio saiu do movimento retrógrado que ele está andando direto agora, ele está com 3 graus em Crítica. Então, ele vai fazer todo o caminho de novo dentro de Touro. E Júpiter. E o Sol, com 24 graus, ele já está no Pada 1 de Mrigashira. Então, a gente tem... Oi, paramos. O Sol, por exemplo, está dando efeito em Escorpião. Eu não sei se é a casa 8, aí depende do ascendente. Mas é isso. É interessante observar esses efeitos que o Sol pode estar dando em Escorpião para cada um no mapa. A gente estava falando sobre isso, sobre o Shakti Drishti. Então, assim, e acontece com as nakshatras. O Dr. Arjun Pai, ele sempre fala da nakshatra do dia e da nakshatra oposta como um lugar para a gente observar os efeitos. Então, acho que é trazer isso para as efemérides também. Ver esse Saturno para onde é que ele está mandando, enfim, começar a trabalhar com o Drishti mais. Pronto, pelo menos o Shakti Drishti, né? A gente fez isso em algumas efemérides. Então, assim, olhando para Saturno, olhar para Aquário e olhar para Leão. Olhou para Júpiter e Marte, olhou para Peixes, olha para Virgem também. Olhou para Mercúrio e o Sol em Touro, olha para Escorpião também, porque o eixo está ativado, né? Vai dar resultado nos dois lugares de acordo com o mapa natal de cada um. É sempre importante observar esse trânsito através do mapa natal para ver os efeitos em cima dos planetas que já estão no mapa natal da gente. E de acordo com amizade e inimizade, esse resultado pode dar bom ou pode dar ruim também. Isso é bem importante. Para hoje e para amanhã, a gente ainda tem a formação de um Gaja Keshari, porque a Lua está em Virgem. Então, o posicionamento lunar está bastante favorável desde hoje de manhã, né? Desde ontem à noite até amanhã à noite. Até depois de amanhã à noite, eu acho. E aí a gente tem Ketu e Rahu nas posições deles em Áries e Libra. Ainda Rahu em Crítica e Ketu em Vishaka. Então, a gente está tendo várias situações aí de poder introspectar a respeito do resultado das nossas escolhas, e a gente está fazendo isso bastante, né? E Vênus, em conjunção com o Rahu, em Áries, pode estar trazendo um certo tipo de agitação mental na questão sexual. Porque Vênus está em Bharani, e aí a gente tem Rahu como um motor do desejo, um motor da autossatisfação, um motor do exercício do poder que pode ser aplicado sobre os outros, porque em Áries é uma força muito grande de independência. E como ele está em Crítica, e Crítica é regida pelo Sol, isso ainda afeta o Sol da gente. Então, a relação com Vênus ela pode ser um pouco perigosa e a gente tem que ter muita precaução em relação a vários tipos de escolhas que a gente está fazendo durante esse trânsito de Vênus sobre Bharani. Eu sei que as mulheres vão sempre ter muito mais propriedade para falar sobre Bharani do que eu, mas é super importante fazer uma avaliação muito séria e racional sobre os impulsos que surgem dessa associação de Vênus e Rahu, em Áries principalmente, né? Essa já não é
uma associação fácil de planetas, mesmo eles sendo amigos. A associação entre os dois pode dar resultados não bons, e nesse momento, nesse trânsito, a gente precisa ter bastante atenção. Até porque Vênus... Fala, Parama. Desculpa, é que é pertinente mesmo. Isso tudo vai... a conjunção de Rahu e Vênus vai acontecer no dia 14, mas o que vai mandar Rahu e Vênus para Escorpião no Navamsha. Então, de novo, a transformação. E a lua cheia desse mês é em Giesta, Escorpião também. Então, coisas a serem transformadas. E o período de eclipse, a temporada de eclipse de outubro, vai ter Vênus lá em Libra, numa situação que eu até mantrei quando eu vi. E parece que é isso, sabe? Tipo, esse momento agora tem um reflexo em outubro. Sim, desde o primeiro eclipse já estava marcado para fechar em outubro. E ainda mais vai estar Vênus, Mercúrio, o Sol, a Lua, e tem mais um? Ketu. E Queta, claro, né? Se ele não tiver, tem alguma coisa errada. Uma observação: a gente não fez que esqueceu. A Maria Ferreira tinha sugerido da gente fazer uma observação no mapa dela, e agora que ela escreveu que ela tem Vênus e Rahu no ascendente. Então, assim, vamos fazer isso na semana que vem. Se conseguir entrar mais cedo, aí a gente já conversa um pouquinho antes de começar a gravar, e aí a gente vai e faz uma avaliação do mapa na primeira parte do encontro da semana que vem. Fica tranquilo. Eu vou apostar na conjunção Vênus-Rahu para aparecer daqui para frente, já não é mais Sol e Saturno. Passou Sol e Saturno, né? Agora... Superou Sol e Saturno, agora é Vênus e Rahu. E aí, Mohan, assim, para você especialmente, a Lua tá em Áries. Então, é pressão na tua cabeça, é Rahu ali, a conjunção com Vênus é favorável, mas, enfim, segura a onda. Segura as pontas, né? Vai passar. Logo Marte chega em Áries para melhorar a situação. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Já é quase 10 horas. Mais uma vez eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Assim, eu fico muito feliz mesmo com a presença de vocês. Está sendo cada dia mais legal e divertido. A gente está trazendo camadas e camadas e camadas de informação, e eu espero que isso seja favorável mesmo para a evolução de vocês. Como eu venho sempre enfatizando, né? A gente tem que saber o máximo que a gente puder de informação sobre tudo, mas sempre procurar o que é favorável para a nossa evolução. Então, a gente sabe o que a gente precisa transformar. A gente não se apega ao que a gente precisa transformar, a gente transforma. Então, tudo o que a gente estiver vendo que gere dor, gere sofrimento, gere mágoa, gere qualquer tipo de sentimento negativo, a gente tem que pegar isso e transformar. Então, é para isso que a gente está estudando. E a gente tem a maior força e a maior ferramenta de todas, que é a misericórdia dos mestres espirituais, para a gente alcançar isso. Então, a gente sempre tem que agradecer por essa presença constante do conhecimento transcendental que chegou até a gente através desses mestres, e a gente tem que sempre lembrar
de glorificar e de colocar eles na posição mais elevada. Então, todas as glórias, todas as honras e todos os méritos são para os mestres espirituais, e a gente está aqui simplesmente pela misericórdia deles. Então, que a gente possa agir de acordo com a responsabilidade que a gente está assumindo e sem se culpar e sem se autoflagelar pelos erros que a gente comete, porque isso faz parte dos nossos sanskaras e a gente está tentando superar os nossos sanskaras. Então, vamos ter misericórdia com a gente e ter misericórdia com as outras pessoas, amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, é por aí. Ana ainda quer fazer mais alguma consideração, enquanto eu procuro o mantra para a gente encerrar. Bem rápido, porque refletindo, estudando um pouco sobre Rahu e também sobre Vênus, e esse encontro é auspicioso para as artes. Se alguém precisar exaurir um pouco de Vênus e Rahu, pode jogar no papel, numa tela, numa poesia. Pode, não, é como uma Parama falou, não precisa ir para a galeria, pode ir para a gaveta, pode até rasgar e amassar e queimar depois, porque é uma energia bem forte, mas ela pode ser bem criativa também. Sim. Sim. É interessante ter o conhecimento sobre esse período e aproveitar para tentar entender qual é o verdadeiro sabor que motiva a paixão. Porque se a paixão surgir, ao invés de você ceder diretamente àquele desejo, tente entender qual é o sabor daquele desejo, que você vai conseguir ir mais, tipo, você vai conseguir ir além da superfície desse sabor, para poder encontrar o que é que você está procurando de verdade. Porque Rahu não vai apontar o que você está procurando de verdade, mas você pode usar essa sedução de Rahu para encontrar o que você está procurando, descobrir o que você está procurando de verdade. Isso também é interessante, né? Tipo, de uma forma artística, de uma forma também ligada a essa questão estética e complacente, né? Porque Vênus quer dar satisfação, Vênus quer dar o prazer. Só que a gente precisa entender aonde isso está. E Vênus é a devoção, Vênus é o amor, Vênus é o afeto. Então, aonde a gente consegue encontrar o ajuste para que Rahu não gere mais efeitos maléficos? Então, aproveitar essa conjunção para fazer o ajuste para que Rahu aponte a gente na direção correta. Porque Rahu pode dar bons resultados se ele estiver buscando pela transcendência. Então, é apontar ele para a transcendência. E aí, já que Vênus é o elemento tentador do rolê, então aproveitar que ele vai estar em evidência e desconstruir essa evidência para encontrar os elementos do verdadeiro objetivo que Rahu procura, né? Porque Rahu procura pela imortalidade, em última análise. Então, é um momento favorável, mas um momento favorável muito intenso, né? Ó, um amigo do Mohan ali, é um gatinho, Mohan? Aqui é a Radine. Ó só. Fala oi lá. Fala oi. Que bonitinho, velho. O Tony tá aqui deitado no meu colo ainda, doente, coitado. Mas é isso. Muita ousadia. Então, boa noite para todo mundo. Um grande abraço. Eu vou colocar o mantra de Nishinradeva para a gente sempre se sentir protegido. Qualquer coisa também, mandem mensagem no grupo. É sempre legal o grupo movimentando. E Maria Ferreira também, que fez um comentário sobre Tulasi, me lembrar no grupo de postar duas coisas. O vídeo do Madhusudana Maharaj falando sobre Tulasi, e a outra coisa é para a Renata Falanga, o vídeo do Sadhguru sobre Kundalini. Sim, foi a
foi o Bruno que falou sobre Tulasi, mas eu achei que tu tinha comentado sobre Tulasi também. Mas é isso, é lembrar no grupo para postar. Então, falou. Boa noite, Ângela. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Ana, Renata, Parama, Mohan. Vamos de Nishinra Pranama. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlad Hiranyakashipu Vakshaha. Hiranyakashipu Vakshaha. Shilatankana Nishinga Parato Nishinga. Jato Jato Jami Tato Nishinga. Bahir Nishinga Hidaye Nishinga. Nishinga Mading Sharanam Prapate. Kara Kamala Vare Naka Adhuta Shinga. Dalita Hiranyakashipu Dhanu Bringa. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Akara Kamala Hare Naka Adhuta Shinga. Dalita Hiranyakashipu Dhanu Bringa. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Nrsimhadev, 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 Jaya Nrsimhadev. Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad.
Jai, Nitagora Haribo, Hare Krishna, Nrsimhadeva Bhagavan. Jai, Nishadev Bhagavan Ki Jai. Ah, Jai, Shila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai, Shila Bhakti Rakshakshila Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai, Shila Bhakti Siddhanta Maharaj Ki Jai. Todas as glórias são para os devotos reunidos. Hare Hare Krishna. Krishna. Jai, Haribo, galera. Até mais. Haribo.